Ohayou gozaimasu, Nihon, boa noite, Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais esse nosso encontro. Que todos possam ter tido uma boa noite de descanso aqui no Japão. Que todos possam ter tido um bom dia e uma boa tarde aí no Brasil e um bom início de noite. Que possamos, com a graça e a luz de Deus, através do nosso corpo físico, cuidar bem da nossa essência, da nossa mente, do nosso coração e do nosso espírito. Entendemos cada vez mais a importância do nosso corpo físico, enquanto estamos aqui no mundo físico, e criarmos uma história, deixarmos marcas que possamos lembrar por toda a nossa eternidade, com muita joia, com muita alegria em nossos corações. E nós sabemos que para que nós possamos marcar a nossa história eterna, a nossa eterna história, não tem como nós colocarmos uma pitada, ou uma pitadona, muitas pitadas de responsabilidade. Responsabilidades em nossa relação com Deus, em nossa relação conosco mesmo, em nossa relação com as pessoas e em nossa relação com as coisas. Somente através da nossa responsabilidade, do nosso dia a dia, que nós iremos construir uma história. História essa que, por vezes, vai ter trancos e barrancos, vai ter dificuldades, vai ter tribulações, vai ter tsunamis, vai ter dixins, terremotos, mas se nós mantemos a nossa responsabilidade, nós iremos caminhar em direção a Deus. Por isso devemos ter responsabilidade primeiramente com Deus, conosco mesmo, com as pessoas e com todas as coisas. Dito isto, vamos começar o nosso tema. O tema de hoje é... Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se aparece aí. Pessoas centrais em minha história. Pessoas centrais em minha história. Eu tenho falado muito, acho que eu falo em todas as lives. Obrigado, Julinha, pela pessoas centrais em minha história. Obrigado, Branquinha. E tenho falado muito sobre a relação vertical e relação horizontal. Eu acho que muitas pessoas, ao longo de suas vidas, se decepcionaram com Deus, ou até mesmo deixaram de acreditar em Deus, por causa daquilo que tanto almejou, tanto desejou e tanto pediu para Deus, e o seu pedido não foi atendido. E por vezes esse pedido que não foi atendido levou-se a culpa para Deus. Tipo, se Deus é todo poderoso, Deus pode tudo, foi me ensinado desde criancinha que Deus é todo poderoso, Ele pode tudo, Ele que criou todas as coisas, Ele tem o poder do céu e a terra, das águas, dos ares. Então, por que Ele não atendeu o meu pedido quando eu era criança, quando eu era adolescente? Pedi com tanta veemência e Deus não atendeu o meu pedido, então Ele não existe. Eu já encontrei várias pessoas que me contou já esse tipo de história, que por vezes distanciou da sua relação com Deus, porque Deus não estava atendendo o seu pedido.
E é claro que não vou aqui em poucos minutos falar sobre esse tema, porque é tema de uma conferência onde nós podemos nos aprofundar mais sobre até quanto Deus entra com a sua parte e até quanto nós, seres humanos, entramos com a nossa. Mas nós podemos, em poucas palavras, entender que Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos dando livre-arbítrio, embutido nesse livre-arbítrio, existia ali o combo, né? No Brasil fala o combo, que no Japão fala o seto. Embutido naquele livre-arbítrio, naquele seto, naquele combo, tinha a responsabilidade. Não tem como nós desassociarmos a liberdade com responsabilidade. É claro que Deus deu o livre-arbítrio para com seus filhos, e nesse livre-arbítrio ele deu ali uma responsabilidade, que eles primeiro viessem a crescer. Somente através do crescimento nós iremos adquirir, somente através da responsabilidade, melhor falando, que nós iremos adquirir crescimentos. E aí, quanto mais crescimento, mais nós iremos representar a substância de Deus aqui na Terra. Então, aí vem o tema dessa nossa live. Pessoas centrais em minha história. Eu me pergunto, e pergunto também para as pessoas, talvez aqueles que estão nos vendo agora, ou talvez aqueles que verão depois na live gravada, se você já passou por essa experiência e se essa experiência te fez distanciar de Deus, ou até mesmo fez você deixar de acreditar em Deus por um período de tempo, ou por todo o tempo, por toda a sua vida. Mas a minha pergunta é para você, naquele momento que você estava passando por aquele momento de tribulação, de dificuldade, de sofrimento, de dor, quais pessoas estavam verdadeiramente ao seu lado? Quais pessoas? Porque é claro que esse tipo de experiência, como eu contei, as pessoas elas primeiro vai e se relata para Deus. Tem pessoas que colocam Deus sobre todas as coisas e que Deus está comigo, nada vai me faltar, que Deus está comigo, tudo vai dar certo, eu creio em Deus, eu acredito em Deus e nada vai faltar. Eu não discordo disso, mas nós devemos também olhar para o nosso redor. Porque se Deus fez nós a sua imagem e semelhança, ou se nós deveríamos representar a imagem e semelhança de Deus através de nossa responsabilidade, primeiramente nossa relação com Deus, depois para com as pessoas e para com todas as coisas, nós precisamos de olhar ao nosso redor. Não só olhar para o vertical, mas também olhar para o horizontal. Ali que eu coloco pessoas centrais em minha história. E é claro, se nós estamos falando de Deus, nós não podemos desassociar a Bíblia, porque através da Bíblia nós pegamos histórias, fatos de relações com Deus e de relações com pessoas centrais em cada história. Então essas pessoas centrais em cada história, que tiveram uma relação profunda com Deus, em sua verticalidade, eles também tiveram pessoas na sua horizontalidade. Eu acho que é assim que fala, né? Eu não sei se estou falando português certo, tá, gente? Eles também tiveram pessoas no seu horizonte, que tiveram a ação de dar e receber na vertical e que tiveram a ação de dar e receber na horizontal. E quando, olha só, gente, e quando falhou a relação horizontal, deu uns curtos na relação vertical. Olha aqui um detalhe que nós podemos observar em nossas relações com Deus. Porque por vezes nós falamos que se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Ninguém me interessa e nada me interessa.
eu acho que é uma expressão muito delicada. Por quê? Porque Deus, ele fez a substância. Se nós precisássemos só de Deus, talvez ele não criaria o corpo físico. Ele só criaria o espírito para lidar só com ele. E que nós seríamos indiferentes para com as pessoas. Mas ele nos criou com o corpo físico e criou várias pessoas que vieram a existir ao longo da história, em nossa história. Então, para que existem as pessoas em nossa história, em nossa vida? Para que nós possamos ter um parâmetro, como que está a nossa relação com Deus. Olha, gente, isso é muito delicado e muito importante para nós entendermos como que Deus vai atender os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas vontades, os nossos desejos. Eu não tenho dúvida que vai ser baseado em nossa relação horizontal. E aí vem a pergunta, aí depois nós podemos trabalhar essa pergunta no final dessa live. Como que está a sua relação horizontal com as pessoas que você conhece? Aqui está, pessoas centrais em minha história. Então, quais são as pessoas que eu conheço que são central? Eu vou fazer aqui uma aspas, ou um parênteses, uma observação. Quando eu falo pessoas centrais, não só pessoas que você se dá bem, tá? Não só pessoas que você gosta. Não só pessoas que você admira. Mas pessoas que fazem parte da sua vida. Estas são as pessoas centrais. E mais outra observação. As pessoas que eu tenho mais dificuldade, estas são as pessoas que eu coloco aí, que são as pessoas mais centrais. Porque ali nós vamos ver como que está o nosso nível de amor. Porque sabe como Deus nos observa? Como que Deus nos observa? O que Ele mais quer de nós? O que Jesus veio nos ensinar? Não vai existir outra palavra a não ser a palavra amor. E o amor, ele não pode ser condicional. Porque quando o amor é condicional, não provém de Deus. Jesus já nos deixou uma grandíssima lição. Ele amou a todos, mesmo aqueles que estavam perseguindo, mataram na cruz. O que ele fez? Ele amou incondicionalmente. Então, para que nós possamos entender como está a nossa linha vertical, nós precisamos abaixar a nossa cabeça, parar de pedir para Deus, parar de conversar com Deus, parar de suplicar para Deus e observar mais como está a nossa linha horizontal, como eu estou verdadeiramente com as pessoas que mais eu tenho dificuldade, como que está o meu nível de amor para com as pessoas que eu tenho dificuldade. O que está saindo da minha boca? Quais palavras está saindo sobre essas pessoas, para as pessoas que estão mais próximas de mim? Porque tem as pessoas que estão próximas de você que têm dificuldade, e tem pessoas que você está próxima de você que você tem facilidade. Essas pessoas você vai falar que você ama de todo o seu coração. Essas pessoas estão na sua vida, estão no seu coração. Mas, gente, existem muitas pessoas que estão próximas de mim fisicamente, que deveriam estar muito mais próximas do meu coração do que aquelas pessoas que são mais fáceis de amar. Então, quando eu proferir palavras sobre determinadas pessoas que eu tenho dificuldade, é claro que eu vou falar para as pessoas que estão mais próximas de mim. Ontem eu estava assistindo uma conferência sobre, essa conferência era sobre o julgamento. Não sei se vocês já assistiram já essa conferência sobre o julgamento. Está lá no YouTube. Pesquisa lá, vocês vão achar. E nessa conferência, eu estava falando exatamente isso. Quando nós proferimos coisas, está saindo de dentro de nós. O que entra
na boca não contamina o homem. É o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Gente, vamos prestar atenção. Jesus que disse essas palavras. Não é o que entra na boca que contamina o homem, é o que sai da boca. Vamos prestar atenção o que está saindo da nossa boca quando nós estamos falando das pessoas centrais em minha vida. Você sabe o que eu estou falando. Você não vai falar de uma pessoa que você male você conhece. Você vai falar de pessoas que cercam o seu círculo ali, né, de relacionamento. Então eu gostaria que tudo que proferisse da nossa boca, que tudo que saísse da nossa boca fosse coisas boas, por mais que nós temos dificuldade com determinadas pessoas. Porque no seu mais profundo, eu não tenho dúvida que você tem muitos pontos que você admira essa pessoa. E não é poucos pontos, não, é muitos pontos. Eu acredito que é muito mais pontos que você admira do que você não aceita. Mas nós temos um grande defeito que nós sabemos que isso se chama natureza decaída, natureza que não provém de Deus. Olha só, eu quero pedir para Deus e quero que Deus atenda meus pedidos, expressando natureza que não vem de Deus. Faz sentido isso? Como que Deus vai atender os meus pedidos se eu estou expressando para com Ele naturezas que não vêm dele? Não estou expressando essa natureza para com Deus, claro, porque naquele momento que eu estou conversando com Deus, eu estou numa santidade, eu estou numa espiritualidade, eu estou numa conexão tão especial que, claro, não é natureza decaída, Claudinei. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da sua relação horizontal com essas pessoas centrais. É disso que Deus está preocupado. Então, quando Deus nos observa, Ele está nos observando, eu acredito que Ele está observando muito mais quando nós estamos com essas pessoas que nós temos dificuldade, ou quando nós estamos falando dessas pessoas para outras pessoas. Ele está ali nos observando. Então imagina como deve ser a expressão de Deus quando Ele escuta coisas que não agradem o seu coração. Vamos pegar a história de Jesus. Eu queria falar de outros personagens aqui, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas vamos pegar a história de Jesus e perguntar, dentro daquilo que nós conhecemos. Talvez, né, a gente não conhece tudo, nos seus mínimos detalhes da história de Jesus. Mas o pouco que nós conhecemos, em qual momento nós vemos Jesus falando mal das pessoas? Que na nossa linguagem nós falamos o quê? Multiplicar o mal. Em qual momento nós lemos Jesus multiplicando o mal, falando mal das pessoas? Pelo contrário, as pessoas que perseguiam Jesus e que queriam destruir Jesus, as expressões dele provinham do amor. Então o que mais Deus deseja de nós ao longo desse período que nós estamos aqui no mundo físico, que se chama período de crescimento, é crescer o quê? É crescer o amor. Não existe outra coisa que Deus mais deseja para nós. O amor para quem? Para com as pessoas que te agradam? Não faz sentido, né? Até os publicanos faziam isso, como dizia Jesus. Mas expressar o nosso amor, gente, no mais profundo do nosso ser, para com as pessoas que eu tenho dificuldade. Dificuldade essa que vem das nossas naturezas decaídas, e dificuldade essa que vem também do quê? Do nosso AD. Quem sabe o que é AD aí, me coloca aí o que é AD. AD é amor diminuído. Na palavra popular, o AD é ciúmes. Então, por vezes, nós, com as nossas naturezas decaídas e com os nossos ciúmes, nós procuramos atacar as pessoas. E quando nós atacamos as pessoas,
por causa do nosso AD, que é o ciúmes, como foi colocado ali, a Branquinha colocou, e com a nossa natureza decaída, olha lá, a Julinha colocou amor diminuído, a Laura colocou amor diminuído, e a Esther colocou ciúmes. Exatamente. Então, ou seja, quando nós nos alimentamos dos nossos ciúmes e da nossa natureza decaída, é claro que não vai expressar o amor que provém de Deus, o amor que Jesus veio nos ensinar. Ali nós proferimos aquilo que nós vamos nos contaminar. Não é o que entra na boca que mancha o homem, é o que sai da boca. Então as pessoas que estão te falando, e nessa conferência eu falo sobre isso, agora lembrei, eu falo sobre isso. Se alguém está te falando mal de alguém, está falando do defeito de alguém, está reclamando de alguém, não escute. Faz assim, ó. A pessoa já logo vai saber que você não quer escutar. Não vamos escutar algo que vai fazer mal para nós também. O que contamina o homem é o que sai da boca. Não contamina só a pessoa que está falando, não. Tá travando. Tá travando para todo mundo aí, pessoal? A Harumi tá falando aqui que tá travando. Se tá travando para todos vocês, o problema é aqui com a minha conexão. Se estiver travando só para a Harumi que está participando aqui, então talvez seja a conexão dela. Não está. Então agradeço. Então, Harumi, se conecta aí que... Olha lá, não. Ok. Então, o que sai da minha boca não vai contaminar só eu. Preste atenção. Vai contaminar quem está escutando. E olha só como complica mais ainda. O pior, que você está falando para as pessoas que você ama. Para a pessoa que você está muito próxima. Para a pessoa que você se dá bem. Como diz o dito popular no Brasil, que vocês são carne e unha. Então, para ela, para ele, eu posso falar tudo, abrir meu coração. Porque somos carne e unha. Aí você vai e profere só coisas ruins dos outros. Olha que delicado isso, gente. Então você não tem noção que você já está contaminada, e você não tem noção quanto você está contaminando a pessoa que está mais próxima, que você ama, que você gosta, que você quer bem e que você se dá bem. Olha, vamos pensar sobre isso. Eu vou ser sincero aqui para vocês. Quando eu vi esse tema, eu pensei em falar outras coisas, sem brincadeira. Eu pensei em falar outras coisas. Mas está me vindo isso na minha cabeça, por isso que eu estou falando. Então, toda vez, gente, vamos prestar atenção o que está saindo de mim. Porque aí o que acontece? Você começa a observar a sua vida e você vê pontos que você quer que melhore. E você vai lá com a sua fé em Deus, com a sua relação com Deus, você fala assim, eu creio em Deus, então tudo vai dar certo na minha vida. É verdade. Deus também crê em você. Ele também quer que tudo dê certo em sua vida. Mas o que acontece? A nossa relação horizontal vai ser a condição. Lembra que eu também falo muito sobre condição? A sua relação horizontal vai ser condição para que as coisas aconteçam. Olha quanto isso é sério. Então, mais do que a nossa relação com Deus, é a nossa relação horizontal. Por isso nós podemos observar na história que esses homens centrais que tiveram sucesso na história, a relação horizontal deles foi sucesso. Vamos citar aqui um exemplo de... Vamos falar Caim e Abel e depois vamos falar de Jacó e Esaú. Vamos dar dois exemplos distintos. Por exemplo, a relação de Caim e Abel. Vamos olhar com os nossos olhos. Quem era bom e quem era mau.
quem estava do lado de Deus e quem estava do lado de Satanás. Dá-nos a entender que Caim estava do lado de Satanás, não era bom, era Caim, né? Era rude, provavelmente ficava provocando Abel, judiando de Abel, e Abel estava do lado de Deus e era bom. Ok? Mas o que aconteceu nessa história? Caim foi e matou Abel. Então nós devemos perguntar, se Caim matou Abel, o que será então que aconteceu na relação horizontal? Será que Abel se comportou como deveria se comportar ao ponto de conquistar Caim, ao ponto de Caim falar, não, eu não vou matar não, por mais que eu persiga esse rapaz, ele continua me amando, ele continua me ajudando, ele continua tendo paciência comigo, ele não fala mal de mim para ninguém, ele não reclama de mim para ninguém. Será que Caim não ia ter esse despertar? Será que não? Tá bom, a gente não sabe, né? Porque um matou o outro. Caim matou Abel, então a gente não sabe. Mas nós temos o outro exemplo, que é de Jacó e Esaú, que também são pessoas centrais na história da Bíblia. Esaú estava na mesma posição que Caim. E Jacó na mesma posição que Abel. E aí nós pegamos um retrato, né? A história se repetindo. Esaú tinha ciúmes de Jacó. Esaú tinha natureza decaída. Esaú ficou furioso que a mãe ajudou Jacó e não ajudou ele, sendo ele que era mais velho. Esaú queria de todas as formas matar Jacó. O que aconteceu? Jacó ele teve que fugir, porque senão Esaú ia matar ele. Ele fugiu, ele foi para onde? Ele foi para Arã. Foi na casa do tio dele, Labão. Não existe na Bíblia nenhum relato que Jacó chegou na casa do tio dele, encontrou as primas, encontrou os primos, encontrou os parentes. Em nenhum momento Jacó tem relato que Jacó fica falando mal de Esaú. Se você tem esse relato na Bíblia, você me fala aí qual o capítulo. Mas não existe. Olha só, o que estava dentro de Jacó era amor. Não era desamor. Então, provavelmente, tudo que proferia da boca de Jacó provinha de Deus. E Deus trabalhou cada vez mais com esse homem, que um dia passou a ter o nome de Israel. E da descendência de Israel nasceu Jesus. Olha, gente, o quanto que isso é incrível. E o que Jacó fez? Sabendo que Esaú queria matar, só falava mal dele. Com certeza Esaú só falava mal dele, né? Onde ele ficou, mal de Jacó. Inventando histórias de Jacó, mas só Deus sabia o que Jacó passava. Então outra coisa, gente, vamos fazer aqui outro parênteses. Tem coisas que a gente pensa da pessoa, mas será que é isso mesmo? Por isso vamos tomar cuidado naquilo que nós estamos proferindo para as pessoas. Se você não está proferindo para ninguém, muito bom, parabéns, parabéns mesmo. Mas também não profira para você. Em seus pensamentos, em seus sentimentos, porque você está se contaminando. E Jacó, não multiplicou mal, não falou mal de Esaú, mais ainda, ele voltou, depois de um período de tempo, ele voltou para Canaã. Voltando para lá, o que ele fez? Ele conquistou Esaú. Ele abraçou Esaú. Esaú não teve coragem de matar Jacó. Provavelmente Esaú se arrependeu e pediu perdão para Jacó.
Dá para entender? Como que Deus vai nos abençoar? Se nós estivermos em ações no horizontal. Então, gente, vamos parar de ficar olhando as pessoas com maus olhos. Vamos parar de ficar escutando coisas que faz mal para o nosso ser. Vamos parar de ficar falando coisas ruins das pessoas. Porque você esquece, mas você está fazendo mal primeiramente para você. Você está se contaminando e você não percebe. E o veneno, ele é dado aos poucos, não é de uma vez. Nós vamos nos envenenando e não vamos percebendo. Olha o quanto isso é delicado. Aí tem outras pessoas centrais na nossa vida. Vamos ver se vai dar tempo. Tenho mais 10 minutinhos. Outras pessoas centrais. São pessoas centrais que vão nos ajudar, que vão nos orientar, né? Que nós chamamos figura central. Então, por exemplo, quem era a figura central de Jacó? Um bom exemplo. Eu não tenho dúvida que a figura central de Jacó era a mãe dele, que orientou ele como ele deveria fazer. E ele fez. Mas em nenhum momento a mãe de Jacó falou mal de Esaú. Qual era a figura central? Vamos dar um exemplo aí. A figura central na história de Noé. A figura central era Noé. Na história de Moisés, a figura central era Moisés. Estas figuras centrais, nós não temos dúvida que tudo aquilo que elas proferiram não estava falando mal dos outros. Então nós temos sim ter pessoas centrais na nossa vida, que nós chamamos figura central. Existem pessoas centrais, que são várias pessoas que fazem parte, que está próximo de mim no meu dia a dia, e tem as figuras centrais. São figuras centrais que nós iremos poder nos ajudar ao nosso crescimento. E nós devemos sim ter essas figuras centrais, para que nós podemos vir nos auxiliar, nos ajudar, para que nós possamos, poxa, Claudinei, eu ainda não consigo, eu tenho dificuldade para com tal pessoa. Então abre seu coração, mas abre seu coração para a figura central. Você quer falar de determinadas pessoas? Fala de determinadas pessoas para a figura central. Ali você não vai estar multiplicando o mal. E essa figura central, que nós temos N exemplos também na Bíblia, que existiu e que fez com que orientasse as pessoas, essa figura central em sua vida vai te ajudar a você se libertar desse mal que você está se corroendo. E eu não tenho dúvida, o que nos corrói, o que nos atrapalha são pessoas. O que nos ajuda são pessoas. E o que nos atrapalha são pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos a nos resolver com as pessoas. Então é ali que você precisa o quê? Da figura central. Porque a figura central vai te ajudar. Mas eu te peço, não procure multiplicar o mal com pessoas que você fala, essa pessoa está próxima do meu coração, então eu vou falar para ela. Você vai cometer um erro grave. Você está contaminando essa pessoa e não está percebendo. Aí sabe que vai chegar um ponto? Vocês vão falar assim, eu tenho segredos. Segredos com pessoas centrais na minha vida. Mas eu te pergunto, esses segredos que você tem com pessoas centrais, essa pessoa, ela é sua figura central? Se não for, gente, você não tem noção do quanto você está contaminando essa pessoa. O que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra. E se você está contaminando essa pessoa, eu tenho certeza que você não tem essa noção. Você não quer contaminar, porque você gosta dessa pessoa. Então,
Corta isso, corta. Pare de ficar falando dos outros. Fale coisas boas para as pessoas que você ama. Assim você não vai estar contaminando. Então, o que eu quero agora, para concluir a nossa live, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos prestar mais atenção no nosso horizontal, porque isso vai ser através da nossa relação horizontal, a nossa relação para com as pessoas, que vai fazer com que essa conexão que nós temos com Deus venha estar no máximo, sem nenhum distúrbio, sem nenhum problema de conexão, para que Deus possa atender os nossos pedidos no seu devido tempo, de acordo com as condições que nós venhamos estabelecer. Para concluir, nós vemos assim: por que Deus não atendeu o meu pedido, que eu tanto pedi para Ele? Um dos pedidos que eu mais escuto, que é muito delicado: eu pedi tanto para o meu pai não morrer, pedi tanto para Deus para o meu pai não morrer, eu pedi tanto para Deus para minha mãe não morrer. É o que eu mais escuto. Mas meu pai morreu, minha mãe morreu. Então quer dizer que Deus não escutou. Gente, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso. Existem vários fatores horizontais que vêm fazer com que as coisas venham acontecer. Não depende só de nós. Depende também dos nossos antepassados. Então, não vamos perder a nossa conexão com Deus, a nossa fé com Deus. Mais do que a nossa fé com Deus, vamos prestar atenção como que está a nossa relação horizontal, proferindo coisas boas, para nós não nos contaminarmos. Como está a minha relação horizontal para com você, para com as pessoas que me cercam, para com as pessoas centrais. Você vai ver mágicas, você vai ver milagres acontecer na sua vida, quando tudo que prover de você será coisas boas, seus pensamentos bons, sentimentos bons, palavras boas, ações boas. Você vai ver tudo se tornando de uma forma inacreditável, boa. Aí você vai falar assim: nossa, como é bom viver esse céu para comigo mesmo e espalhar esse céu para com as pessoas centrais em minha vida. Aí onde você está agora, você vai ver que existem pessoas centrais. Olha como que está a sua relação para com elas. Talvez onde você está, você pode pensar em pessoas centrais. Como que está a sua relação para com eles? Olha que legal isso. Foque nessas pessoas centrais que estão ao seu redor, que faz parte do seu dia a dia. Faz parte dos seus objetivos. Foque nelas e pergunte para si mesmo: os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas palavras, as minhas ações, é tudo bom para com essa pessoa, principalmente aquela pessoa que tem mais dificuldade? Se for bom, gente, você está no caminho certo, vai dar tudo certo, tudo é questão de período de tempo, e você vai falar assim: nossa, como tudo depende de mim mesmo, para que tudo se transforme de uma forma maravilhosa. E não esqueça, Deus está te esperando, Jesus está torcendo por você e todas as pessoas que te amam. Bate, vamos ver se parece coraçãozinhos, apareceu em Onicore. Que vocês tenham uma boa noite aí no Brasil, um bom descanso, vai dormir com bons pensamentos, com bons sentimentos, né? Vai dormir com leveza. Um bom dia aí para bom dia não, um Ohayou gozaimasu, bom dia para todos que estão aqui no Japão, né? Que nós possamos ter um dia maravilhoso, onde Deus possa se alegrar conosco em nossos pensamentos, palavras e ações, em tudo. Baci a tutti, arrivederci, sayonara, até logo, bye bye.